Olá, dando continuidade ao nosso vídeo Resistência à Insulina, parte 2. Então, eu terminei o vídeo anterior falando para você, explicando como é que ocorre o processo normal, o indivíduo normal, a glicose entra dentro da célula, tudo lindo e maravilhoso, e falei do indivíduo com resistência à insulina, né, que é aquele indivíduo que tem uma obesidade abdominal fora do parâmetro, uma obesidade abdominal significativa, isso é ruim, tá? E aí, o que acontece? Como eu tenho uma resistência à insulina, eu falei pra você o quê? A minha célula beta-pancreática, que é a que produz a insulina, ela vê lá que tem glicose no sangue, o que ela faz? Opa, vou produzir insulina, que é um hormônio, ok, tá? Para essa glicose entrar dentro da célula dele. Então, vou jogar insulina. Só que eu falei para você anteriormente que o indivíduo com resistência à insulina, essa insulina não entra dentro da célula, correto? Porque o processo em si da resistência acontece e aí o GLUT4 não é translocado para a membrana. Para a galera leiga, o GLUT4, ele do interior da célula, ele não vai para a superfície, consequentemente a glicose que está na corrente sanguínea não consegue se ligar e não entra dentro da célula, que é onde ela tem que estar. E aí, consequentemente, esse indivíduo continua tendo uma glicose aumentada na corrente sanguínea. O que as células beta-pancreáticas, lembrando, o pâncreas, ela entende? Tem que produzir mais insulina. Porque essa quantidade de insulina não está sendo suficiente, não, porque a glicose continua fora da célula. Vou produzir mais. Vou produzir mais. Vou produzir mais. Tem uma hora, gente, que as células beta-pancreáticas começam a fadigar, e aí o indivíduo pode vir a desenvolver o quê? Diabetes tipo 2. Por isso que a resistência à insulina é muito importante. Ela precisa ser tratada, tá bom? Então, a resistência à insulina, como eu falei para vocês, ela precede o processo de diabetes mellitus tipo 2. Não só isso, a resistência à insulina ela é uma das causadoras da síndrome do ovário policístico, tá? É uma das, tá? Não tem como entrar aqui no tema síndrome do ovário policístico porque também é muito extenso. A resistência à insulina, ela vai causar esteatose hepática, tá bom? Então, é muito importante você ficar atento com relação a isso. E entre os sinais que você pode ficar atento com relação à resistência à insulina é a presença de acantose nigricans, que é umas manchas pretas, sabe? Parece sujeira, literalmente. Parece sujeira, literalmente não. Parece sujeira. Então, as pessoas que têm essa acantose, elas ficam esfregando até se machucar, achando que é sujeira, e não é. Então, fica na axila umas manchas pretas, aqui na articulação ficam umas manchas pretas, e na verdade não é. É um sinal de resistência à insulina. Se você bater o olho numa pessoa com a presença da acantose nigricans, uma obesidade abdominal significativa, lembrando, mulheres acima de 80 centímetros de perímetro abdominal, cuidado, risco, já existe risco para doença cardiovascular. Homens acima de 102 centímetros, também é risco cardiovascular, então merece muita atenção. Então, esse é um dos sinais, por exemplo, da presença de resistência à insulina. Entre os parâmetros bioquímicos, nós, nutricionistas e profissionais de saúde, médicos, podemos ficar atentos, é o HOMA-IR, lembra? IR, resistência à insulina, e o HOMA-beta. O HOMA-beta, células beta-pancreáticas, não esquece disso, o HOMA-beta, células beta-pancreáticas, ou seja, o HOMA-beta ele vai ser excelente para poder ver o quê? O funcionamento dessas células beta-pancreáticas. Ver o quanto que ela está cansada já, coitada, entendeu? Então a gente pode pedir, no caso, a glicemia de jejum, a insulina, eu preciso pedir a insulina de jejum e a glicemia para eu ter de fato o HOMA-IR. O HOMA-IR é um cálculo, ok? E é importante também pedir o HOMA-beta, tá bom? Lembrando que nós, nutricionistas, não podemos dar o diagnóstico de resistência à insulina, tá? Nós iremos ver o exame do indivíduo, iremos verificar de fato que existe uma resistência, mas iremos informar ao paciente que, olha, tem uma alteração no seu exame, e aí você faz um encaminhamento para o médico. No encaminhamento você pode mencionar que o HOMA-IR está alterado, né? Enfim, e encaminhar para esse médico. Nós não podemos dar o diagnóstico, ok? E aí, com relação ao tratamento, gente, lá no início eu falei para vocês que todo esse processo de hipertrofia de adipócitos gera um recrutamento imunológico, gera
a polarização de macrófagos para o macrófago do tipo M1, que é um macrófago inflamatório. Eu estou falando de inflamação. Então, peraí, Flávia, a inflamação é uma base da resistência à insulina? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir a inflamação, correto? Mas não é só eu ficar consumindo alimentos anti-inflamatórios que eu vou mencionar, mas também reduzir a inflamação, correto? Então, primeiramente, o indivíduo precisa emagrecer. Ele precisa fazer restrição calórica, tá bom? Muito cuidado. Então, sair consumindo cafeína. Cafeína estimula a lipólise. Não é só estimular a lipólise que é importante. Você tem que usar esses ácidos graxos que estão dentro do adipócito como fonte de energia. Então, para a galera técnica, se a mitocôndria desse indivíduo não estiver boa, de nada vai adiantar. Porque esse indivíduo ele já tem lipólise acentuada. Esse perímetro abdominal elevado já é de fato um adipócito muito lipolítico. Então, você ficar estimulando a lipólise de nada vai adiantar. Você precisa garantir o bom funcionamento mitocondrial dele, correto? Voltando para a galera leiga, eu preciso ter restrição calórica. Eu preciso fazer com que... Porque eu falei para vocês que um dos motivos no qual acontece o processo de restrição de insulina é essa hipertrofia do adipócito. Então, eu preciso fazer o quê? Que ele diminua. Como é que ele vai diminuir? Emagrecendo, correto? Então, exercício físico, fazer esse exercício físico com rotina, não é fazer uma vez ou outra, criar uma rotina, até mesmo porque o próprio exercício físico estimula a translocação do glúteo 4, que é o transportador de glicose. O próprio exercício físico, ele estimula a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos através de vasos sanguíneos pré-existentes. Se eu tenho mais vasos sanguíneos, mais oxigênio, aquela hipóxia que eu falei para você anteriormente, ela vai ser menor, correto? Então, exercício físico, saiu um artigo bem recente da Nature a respeito do ciclo circadiano e a resistência à insulina. Então, dormir direito, dormir bem é muito importante, tá bom? Intestino também está muito ligado ao processo de resistência à insulina. Então, a modulação intestinal é importante. Isso daí cabe a médicos, enfim, nutricionistas como nós, que sabem fazer modulação intestinal. É muito importante fazer modulação intestinal, correto? Até mesmo porque a gente tem o LPS também é um dos causadores de resistência à insulina. Isso daí é uma coisa mais técnica, a gente vai falar em outro vídeo. Diminuir alimentos, na verdade, pró-inflamatórios, não vou nem dizer alimento, né? Eu vou falar diminuir o consumo de componentes, se é que eu posso falar assim, inflamatórios, alimentos industrializados, fritura, bebida alcoólica, tá bom? Então, diminuir isso tudo, corantes, aditivos químicos, isso tudo é pró-inflamatório. E eu falei, nós precisamos diminuir a inflamação, tá? Então, tirar tudo que causa inflamação e incluir tudo que pode melhorar, que seja anti-inflamatório. O que nós podemos ter? Ômega 3. Nós temos também, nós podemos ter compostos bioativos, tá? Então, por exemplo, entre os compostos bioativos, compostos bioativos está presente em alimentos. Nós temos, por exemplo, a apigenina. A apigenina é um composto bioativo presente na própolis. Nós temos também o indol 3-carbinol. Nós temos o sulforafano, que é presente, sabe aonde? Brócolis, couve-flor. Tá bom? Nós temos o resveratrol, né, que tem uma ação excelente anti-inflamatória, tá? O resveratrol presente na uva, então um bom suco de uva integral, sem aditivos químicos, sem açúcar, um bom suco de uva integral, orgânico, é rico em resveratrol. Alguns trabalhos mostram a farinha da casca de maracujá, 30 gramas ao dia de farinha da casca de maracujá é excelente também para poder diminuir a resistência à insulina. Então, fibras como um todo é interessante para o processo de redução da resistência à insulina, tá? Então, ter uma alimentação mais anti-inflamatória e diminuir o processo inflamatório, tá? Então, compostos bioativos, já temos também a quercetina, que é presente na maçã, por exemplo, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha entendido e gostado. Se tiver mais ideias, é só enviar para mim, tá bom? Aguardo vocês. Até a próxima. Até lá!